Grace Miller estava em frente ao portão de ferro da propriedade dos Thompson, com os dedos trêmulos enquanto tocava a campainha. Era seu primeiro dia de trabalho, e ela não tinha ideia do que esperar dentro daquela casa enorme. No momento em que a porta se abriu, ela foi recebida por olhos frios e uma postura rígida. Margaret Hayes, a governanta, a examinou da cabeça aos pés, como se ela já fosse culpada de algo. "Por aqui", disse Margaret secamente, sem se dar ao trabalho de sorrir. Grace entrou no grande corredor, seus passos ecoando pelo piso de mármore. Lustres brilhavam acima dela, mas nada daquela elegância acalmava o nó em seu estômago. Então, ele apareceu. Michael Thompson. Alto, de traços marcantes, expressão indecifrável. Ele acenou para ela com a cabeça, breve e silenciosamente, e se virou. Da escada acima, um menino pequeno espreitou para baixo. Oliver. Olhos grandes, mas vazios. Grace sorriu suavemente. O menino não sorriu de volta. Ninguém naquela casa a conhecia. Eles só viam a garota com sapatos baratos. Mas por trás daqueles olhos nervosos havia um coração mais forte do que eles podiam imaginar. E nem Grace, nem Michael tinham a menor ideia do quanto suas vidas estavam prestes a mudar. Grace Miller nunca pertencera ao mundo dos lustres grandiosos e salões de mármore ecoantes. Criada em um modesto apartamento de 2 quartos nos arredores de Pittsburgh, ela cresceu vendo sua mãe solteira, Helen, conciliar 2 empregos apenas para pagar as contas. Grace aprendeu cedo que os sonhos não eram de graça. Eles eram pagos com sacrifício, suor e longas noites. Apesar de tudo, ela se comportava com dignidade discreta. Não era barulhenta nem chamativa. Não usava roupas caras nem perfumes de grife. Mas tinha algo mais raro. Uma bondade constante e um coração que não se endurecera, por mais que a vida a tivesse testado. Grace sempre foi boa com crianças. Havia algo na maneira como ela ouvia, na maneira como percebia coisas que os adultos muitas vezes não notavam. Quando seu sonho de estudar educação infantil teve que ser adiado depois que sua mãe adoeceu, ela aceitou qualquer trabalho que aparecesse para ajudar a pagar as contas médicas. Ser babá se tornou uma forma de sobreviver até o dia em que se candidatou a um emprego de babá em tempo integral para a família Thompson. Era para ser temporário, um emprego para pagar as contas e colocar comida na mesa. Mas no momento em que viu o rosto de Oliver tão cheio de silêncio e sombras, algo em seu coração se mexeu. Grace reconhecia a dor quando a via, e ela a via naquele menino. Ela não tinha intenção de se envolver com o pai do menino. Na verdade, ela esperava interagir com ele o mínimo possível. Pessoas ricas sempre a deixaram desconfortável. Muitas delas a ignoravam, como se ela não existisse. E Michael Thompson? Ele parecia mais frio do que a maioria. Mas Grace não estava ali para ser amada. Ela estava ali para fazer seu trabalho. Ela dizia isso a si mesma todas as noites, enquanto deitava no quarto de hóspedes desconhecido, com seus lençóis de seda e os sons distantes da casa se acalmando. Ela estava ali por Oliver. Só isso. Ainda assim, uma parte dela não conseguia deixar de se sentir deslocada, como se tivesse entrado em uma vida que não lhe pertencia. Ela se preocupava em dizer a coisa errada, usar o garfo errado no jantar ou calçar os sapatos errados no andar errado. Mas ela se recusava a deixar que esse medo a definisse, porque Grace Miller, a garota da classe trabalhadora da cidade, tinha algo que nenhuma mansão poderia oferecer: resiliência. E aquele fogo silencioso dentro dela logo iluminaria a casa que antes parecia tão fria. Grace não sabia o que esperar de Oliver. A maioria das crianças com quem ela trabalhava tinha seus momentos de rebeldia ou birras, mas havia algo diferente nesse menino. Ele não fazia birras, não falava muito. Na verdade, ele mal reconhecia a existência dela naquela primeira semana. Ele a observava dos cantos dos quartos como um fantasma, sempre em silêncio, sempre imóvel.
Ela rapidamente percebeu que Oliver não era apenas tímido, ele estava de luto. E não era o tipo de luto que passa silenciosamente. Era do tipo pesado, que se instala profundamente nos ossos e se esconde atrás dos olhos de uma criança. Grace percebeu que ele havia construído uma parede tão alta que nem mesmo o amor de seu próprio pai conseguia escalar. Michael estava distante. Não era cruel ou rude, mas afastado, como se tivesse se desligado emocionalmente no dia em que sua esposa morreu e nunca tivesse encontrado o caminho de volta. Ele proporcionava ao filho tudo o que o dinheiro podia comprar: professores particulares, brinquedos, roupas de grife. Mas a única coisa que Oliver parecia precisar mais era a única coisa que seu pai havia deixado de oferecer. Grace percebeu isso imediatamente, e foi aí que seu desejo mudou. Ela não estava ali apenas para cuidar de uma criança. Ela queria curá-lo. Ela começou aos poucos, deixando livros ilustrados na beira da cama dele, cantarolando baixinho enquanto dobrava suas roupas, esperando pacientemente à mesa de jantar, mesmo quando ele se recusava a sentar-se com ela. Os dias se passaram, depois semanas, e pequenas coisas começaram a mudar. Certa manhã, ela encontrou um desenho a lápis de cera enfiado debaixo da porta. Uma figura rabiscada, com cabelos cacheados e um sorriso claramente destinado a ela, segurando as mãos de uma figura menor. Sem palavras, apenas aquele desenho. Grace sentou-se na cama, segurando-o contra o peito como se valesse $1 milhão. Seu coração doía não apenas por Oliver, mas pelo que aquele trabalho havia se tornado para ela. Ela havia dito a si mesma que estava fazendo isso apenas para ajudar a mãe. Todo o seu salário ia direto para contas médicas, compras e aluguel. Ela não guardava nada, nem mesmo um pouco. Mas algo havia mudado dentro dela. Ela começou a sonhar novamente. De talvez algum dia voltar para a faculdade. De estudar psicologia infantil. De ajudar crianças como Oliver, que não sabiam pedir ajuda. Ela imaginava sua mãe saudável novamente, talvez assistindo com orgulho enquanto Grace atravessava o palco da formatura. O pensamento fazia seu peito apertar de saudade. Mas esses sonhos ainda eram estrelas distantes, bonitas, inalcançáveis. Por enquanto, seu desejo era mais simples: ver Oliver sorrir, ouvir ele rir, mesmo que fosse só uma vez, saber que algo que ela fez trouxe luz de volta ao mundo daquele menino. Ela não tinha ilusões sobre seu lugar na casa. Ela era a empregada. Nada mais. Margaret Hayes deixava isso claro toda vez que ela entrava em um cômodo. E Evelyn Reynolds, a avó, nem sequer olhou Grace nos olhos no dia em que se conheceram. Ela se referia a ela apenas como a garota. Ainda assim, nada disso importava quando Grace estava com Oliver. Ela lia para ele na hora de dormir, mesmo que ele não pedisse. Ela esperava do lado de fora do quarto dele quando ele tinha pesadelos. Ela ouvia quando ele finalmente sussurrava que sentia saudades da mãe. Esses momentos eram raros e significavam tudo para ela. Cada vez que ele se abria, mesmo que fosse um pouco, isso alimentava seu propósito. Uma tarde, depois de semanas tentando, ele finalmente falou com ela. Falou de verdade. "Você vai estar aqui amanhã?" Ele perguntou baixinho, sem olhar nos olhos dela. Grace assentiu com a garganta apertada. "Sim, querido, estarei aqui." Naquela noite ela chorou. Não porque estava triste, mas porque pela primeira vez em muito tempo sentiu-se necessária e desejada. Ela tinha um propósito além da sobrevivência. Estava fazendo a diferença. O desejo de Grace ficava mais claro a cada dia. Ela queria dar a Oliver o que o mundo havia tirado dele: segurança, confiança, carinho. Mas secretamente ela também queria algo para si mesma, algo que mal ousava admitir. Ela queria pertencer a algum lugar. Ela passou toda a sua vida sendo temporária, empregos temporários, apartamentos temporários, amizades temporárias.
Mas quando ela atravessou a propriedade dos Thompson e ouviu Oliver cantarolando baixinho no andar de cima, quando preparou o café da manhã e o viu comer sem precisar ser persuadido, ela sentiu algo mudar. Ela queria ser mais do que uma empregada. Não pelo status, não pelo luxo, mas pela sensação de ser importante, de ter um lugar, de fazer parte de algo que talvez, apenas talvez, se assemelhasse a uma família. E esse desejo, essa esperança silenciosa e crescente, logo colidiria com uma realidade muito mais complicada do que ela estava preparada para enfrentar. Antes que a verdade venha à tona, certifique-se de fazer parte de todas as reviravoltas emocionantes que compartilhamos. Inscreva-se agora e ative o sino para não perder a próxima história que pode muito bem refletir a sua própria vida. Porque aqui, todas as histórias parecem que poderiam ser suas. Por um tempo, parecia que Grace tinha encontrado seu ritmo. As manhãs com Oliver ficaram mais fáceis. Ele esperava por ela na porta da cozinha, segurando sua mochila, às vezes até sorrindo. Ela estava começando a sentir uma paz que não conhecia há anos. Mas a paz tem um jeito de atrair tempestades. Margaret Hayes também percebeu a mudança e não gostou. Tradicionalista até a medula, Margaret trabalhava para a família Thompson desde que Michael era adolescente. Ela tinha visto babás irem e virem, nenhuma durando mais do que alguns meses. Ela acreditava em limites, em protocolos, em saber o lugar de cada um. E Grace, aos seus olhos, estava ultrapassando os limites. Ela passa tempo demais na sala, Margaret sussurrou para Evelyn Reynolds uma tarde. E o senhor Thompson fica por perto quando ela está lá. Era tudo o que Evelyn precisava ouvir. Evelyn nunca aprovou nenhuma mulher depois da morte da filha, mas Grace era uma ameaça especial. Ela era jovem, calorosa. E o pior de tudo, Oliver a adorava. Evelyn se convenceu de que Grace tinha intenções e ambições além de cuidar da casa. Ela via vulnerabilidade em Michael e acreditava que Grace estava explorando isso. De repente, Grace começou a sentir a tensão. O tom de Margaret ficou mais severo. Suas tarefas de limpeza dobraram. Evelyn começou a chegar sem avisar, entrando nos quartos sem bater, interrompendo o tempo de Grace com Oliver com comentários passivo-agressivos disfarçados de polidez. "Oh, você ainda está aqui?" Ela perguntava docemente. "Que dedicada você é." Grace tentava ignorar. Ela lembrava a si mesma por que estava ali. Por Oliver, por sua mãe, pelo futuro que estava construindo, um salário de cada vez. Mas a pressão emocional estava aumentando. Michael, enquanto isso, estava se afastando. Passava mais tempo no trabalho, chegava tarde, evitava jantares. Quando se viam, suas conversas eram curtas, mas estranhamente tensas. Ele perguntava sobre Oliver, depois sobre a mãe de Grace, e então ficava em silêncio, com os olhos procurando os dela, como se estivesse tentando descobrir algo, mas não conseguisse encontrar as palavras. Era confuso, e Grace odiava que fosse confuso. Ela não queria sentir nada por Michael. Ele era seu chefe. Ele vivia em um universo diferente, mas as noites que ela passava consolando Oliver, os jantares em que eles acidentalmente riam de algum comentário bobo do menino, o jeito como Michael olhava para ela quando pensava que ela não estava olhando, tudo isso começou a confundir as coisas. Certa noite, depois que Oliver foi para a cama, Michael a encontrou no jardim. Ela estava regando as plantas, com o sol se pondo atrás dela em uma névoa dourada. "Você fez mais por ele do que qualquer pessoa desde que ela faleceu", disse ele baixinho. Grace congelou com a mangueira ainda ligada. "Estou apenas fazendo meu trabalho." "Não", disse ele. "Você está fazendo mais do que isso." Seus olhos se encontraram. Durou apenas um segundo, mas algo passou entre eles. Algo inegável. E esse foi o início do verdadeiro conflito, não com Margaret ou Evelyn, mas dentro da própria Grace.
Ela ficou acordada naquela noite questionando tudo. E se eles estivessem certos? E se ela estivesse se aproximando demais? E se ela perdesse tudo por causa de um sentimento que nunca quis ter? Ela pensou em sua mãe, na pilha de contas médicas na bancada da cozinha em casa, na inscrição para a faculdade que nunca enviou. Ela não podia se dar ao luxo de cometer um erro. Não agora. A partir daquele momento, ela tentou se afastar e manter o relacionamento profissional. Evitou Michael, a menos que fosse necessário. Concentrou-se em Oliver, na rotina, na segurança dos limites. Mas o amor, mesmo aquele que você tenta enterrar, encontra uma maneira de respirar. Quanto mais ela tentava se manter distante, mais Oliver se apegava a ela. Ele começou a pedir para ela ficar para contar histórias antes de dormir, para levá-lo à escola. Ele fazia desenhos dos três, Grace, Oliver e Michael, sempre sorrindo. Grace também sorria, mas por dentro o pânico crescia. Ela não deveria fazer parte dessa família. Ela não deveria querer isso. Então chegou o ponto de ruptura. Evelyn entrou e encontrou Grace e Michael sentados à mesa do café da manhã, rindo baixinho, enquanto Oliver recitava uma piada da escola. O calor no ambiente era inconfundível. Parecia uma família. E para Evelyn, parecia traição. O próximo obstáculo não seria fofocas sussurradas ou olhares frios. Seria uma tempestade forte o suficiente para abalar tudo o que Grace havia construído. E, dessa vez, ela talvez não fosse capaz de proteger a si mesma ou a Oliver do que estava por vir. Era uma manhã ensolarada de sábado quando tudo desmoronou. Grace levou Oliver para o jardim depois do café da manhã. Ele adorava ajudá-la a regar as flores, segurando a mangueira com as mãozinhas enquanto ria, molhando mais o caminho do que as plantas. Pela primeira vez em muito tempo, ele parecia genuinamente feliz, livre. Michael observava-os da janela da cozinha, com um café na mão e um sorriso discreto nos lábios. Aquela cena, com o filho a rir e Grace radiante à luz do sol, despertou nele algo que há muito estava enterrado. Pela primeira vez em anos, a casa não parecia vazia. Depois do almoço, Michael convidou Grace para tomar um café enquanto Oliver dormia. Eram dois adultos inocentes, compartilhando um momento de calma. Sentaram-se no pátio, com a brisa suave e uma conversa descontraída. "Você faz este lugar parecer um lar novamente", disse Michael, em voz baixa. Grace baixou os olhos com as bochechas coradas. "Obrigada. Isso significa muito para mim." Sem que eles soubessem, Evelyn Reynolds havia chegado mais cedo para sua visita semanal. Margaret a cumprimentou na porta e a conduziu pela casa até o pátio. Elas ouviram as risadas primeiro. Evelyn diminuiu o passo. E então ela viu Grace e Michael sentados próximos, com olhares calorosos, xícaras nas mãos, compartilhando o que só poderia ser interpretado como um momento íntimo. A imagem se gravou em sua mente como uma traição. "Michael", Evelyn chamou bruscamente, sua voz cortando o ar. Ele se levantou imediatamente. "Mãe, eu não sabia que você viria tão cedo." "Eu posso ver isso", disse ela, sem tirar os olhos de Grace. "E o que é isso?" Ela gesticulou vagamente entre os dois. "É só café", disse Grace baixinho, levantando-se da cadeira. "Só café?" A voz de Evelyn estava cheia de sarcasmo. "É assim que começa. Uma xícara de café e, de repente, a empregada está sentada à mesa, fingindo que pertence à família." Michael deu um passo à frente. "Já chega." "Não, não chega", retrucou Evelyn. "Essa garota claramente passou dos limites. Rindo com você, passando todo o tempo com Oliver, se inserindo nesta família como se fosse dela." O coração de Grace bateu forte. Eu nunca faria isso." Evelyn se virou para ela. "Não se faça de inocente. Você é jovem, atraente. Acha que não vemos o que está acontecendo aqui? Isso é manipulação. Você viu um homem de luto e decidiu se insinuar na vida dele." Grace prendeu a respiração. Ela olhou para Michael, mas ele estava paralisado, em silêncio.
Já vi pessoas como você antes, continuou Evelyn, procurando um atalho para sair das dificuldades. E que alvo melhor do que um viúvo rico com uma criança vulnerável? Lágrimas brotaram nos olhos de Grace, mas ela se recusou a deixá-las cair. Eu me importo com Oliver. É só isso. Você está demitida, disse Evelyn friamente. Hoje, arrume suas coisas. Não acredito que você tenha autoridade para fazer isso, Grace começou a dizer. Ela tem, disse Michael suavemente. Grace se virou para ele atordoada. O quê? Ela é a avó de Oliver. Ela tem direito legal de visita. Se eu for contra ela, ela pode complicar muito as coisas. Sinto muito, Grace. Talvez seja melhor assim. As palavras a destruíram. O mundo ao seu redor ficou embaçado. Suas mãos tremiam enquanto ela se recompunha. Entendo, disse ela, com a voz falhando apesar de seus esforços. Vou arrumar minhas coisas. Ela passou por Evelyn e Margaret, cujos olhos estavam triunfantes, e subiu as escadas em silêncio. Em seu quarto, ela se movia como um fantasma, dobrando roupas com precisão mecânica, tentando não se quebrar. Mas no momento em que a porta se fechou atrás dela, ela afundou na cama e deixou as lágrimas caírem quentes, silenciosas, intermináveis. Ela havia dado seu coração àquela criança. Ela havia trabalhado incansavelmente, se sacrificado por meses, trazido alegria de volta a um lar destruído, e ainda assim, ela era apenas a empregada. Descartável. Lá embaixo, Margaret sussurrou algo sobre horários de limpeza e equilíbrio voltando. Evelyn alisou o lenço, já satisfeita consigo mesma. Michael ficou sozinho na cozinha, olhando para o café frio, a vergonha subindo pela espinha. Ele havia deixado o medo ditar seu silêncio. Ele sabia disso e se odiava por isso. Mas o estrago já estava feito. No andar de cima, Oliver acordou da sesta. Ele caminhou sonolento pelo corredor, procurando Grace. Quando chegou à porta dela, viu a mala dela na cama meio arrumada. Seu rostinho se contorceu. Não, ele sussurrou. Não, por quê? Grace se ajoelhou ao lado dele, enxugando o rosto rapidamente. Eu tenho que ir, Ollie. Eu fiz algo errado? Perguntou ele com a voz trêmula. Ela o abraçou com força. Não, querido. Você fez tudo certo. Eu te amo muito. Eu não quero que você vá, chorou ele. Ela também não queria, mas às vezes fazer tudo certo ainda não é suficiente. Às vezes, as pessoas julgam o seu valor antes mesmo de conhecerem o seu coração. E às vezes, o silêncio dói mais do que a crueldade. Grace não se lembrava da viagem de volta para casa. Sentada no banco de trás do táxi, com a mala ao lado, os olhos fixos em uma imagem borrada de árvores e prédios. Seu corpo estava lá, mas seu coração ainda estava naquela casa, no quarto daquela criança, no olhar de Oliver quando ela se despediu. Aquilo passava em sua mente como um loop. O jeito como as mãozinhas dele seguraram seus braços, as lágrimas em suas bochechas, o som de sua voz quando perguntou se era culpa dele. Aquela lembrança era uma faca que ela não conseguia tirar. Quanto mais se afastava da propriedade dos Thompson, mais o peso do que havia acontecido se instalava sobre ela como uma nuvem de tempestade. O que mais doía não era a crueldade de Evelyn ou os olhares presunçosos de Margaret. Nem mesmo eram as palavras. Era o silêncio de Michael. Ele ficou ali parado. Não disse nada, deixou que a destruíssem sem sequer intervir para defendê-la. Um homem que lhe dissera que ela fazia sua casa parecer um lar novamente, permitira que a tratassem como se ela não pertencesse àquele lugar. A traição a atingiu mais profundamente do que ela esperava. Ela tentou racionalizar. Talvez ele estivesse com medo, talvez não soubesse o que dizer. Talvez estivesse apenas tentando proteger Oliver. Mas nenhuma dessas desculpas amenizou o golpe. Quando voltou para o pequeno apartamento da mãe, Grace não deu explicações.
Helen olhou para o rosto da filha e abriu os braços. Grace desabou neles, chorando mais do que chorava há anos. Tudo bem, sussurrou Helen, acariciando seu cabelo. Seja o que for, você está em casa agora. Mas Grace não se sentia em casa. Não realmente. Algo dentro dela havia mudado naquela casa. Ela havia aprendido a amar Oliver como se fosse seu próprio filho. Ela havia construído uma frágil esperança de que talvez, apenas talvez, pudesse pertencer a algo maior do que ela mesma. E agora tudo isso havia se despedaçado. Ela mal comeu naquela noite, mal dormiu. Seus pensamentos oscilavam entre raiva e tristeza, confusão e culpa. Ela tinha feito algo errado, tinha dado a Michael uma impressão errada, tinha ultrapassado os limites sem perceber. Ela se lembrou das palavras de Evelyn. Você acha que não vemos o que está acontecendo aqui? E se sentiu mal. Grace nunca tinha tentado seduzir ninguém. Ela mantinha distância, era profissional. Mas seu coração, isso era outra história. Ela não podia negar o que havia começado a crescer dentro dela, mesmo que tentasse reprimir. O jeito como sorria quando Michael entrava na sala. O jeito como seu coração se derretia quando o via lendo para Oliver. O jeito como sua respiração parava quando ele a elogiava. Não era mais apenas um trabalho. E talvez esse tivesse sido o erro. Pela manhã, Grace tomou uma decisão. Nunca mais se colocaria naquela posição. Ela se concentraria na recuperação da mãe. Arrumaria outros empregos, menos emocionais. Limpar, dar aulas particulares, ser garçonete. Qualquer coisa que não envolvesse se tornar parte da vida de outra pessoa. Porque a verdade era que ela estava cansada de ser temporária. Em todos os lugares que ia, era apenas a ajudante, apenas a babá, apenas a garota que acabaria indo embora. Ninguém a via como permanente. Ninguém lhe dava espaço para criar raízes. Mas Oliver sim, aquele menino a deixou entrar quando ninguém mais conseguiu. Ele confiou nela, e essa confiança foi a coisa mais preciosa que Grace já recebeu. E agora, ela se foi. Ela se preocupava com ele. Se ele pensaria que ela o abandonou, quem o abraçaria quando os pesadelos voltassem? Quem o ouviria quando ele sussurrasse que sentia falta da mãe? O pensamento a deixava com um nó no estômago. Nos dias seguintes, Grace seguiu com sua rotina. Ajudou a mãe nas consultas de fisioterapia. Cozinhou, limpou e tentou sorrir. Mas sua luz havia se apagado. Onde quer que fosse, sentia o peso da perda. Não apenas do emprego, mas da esperança que ele trazia. A sensação de que estava fazendo a diferença. De que estava curando alguém e sendo curada em troca. Ela encontrou o desenho a lápis de cera que Oliver lhe dera enfiado dentro de um livro que trouxera para casa da casa dos Thompson por acidente. 3 bonecos de palitos. Um alto, um pequeno e um com cabelo encaracolado ela. Estavam todos sorrindo. Ela ficou olhando para aquele desenho por um longo tempo, com os olhos embaçados pelas lágrimas. Ele não a via como uma ajudante. Ele a via como família. E isso tornava o silêncio de Michael ainda mais doloroso. Ela pensou por um segundo que ele também a via. Não como alguém inferior a ele, mas como alguém ao seu lado. Mas, quando mais importava, ele escolheu o conforto em vez da coragem. A reputação em vez da verdade. Ela sussurrou na sala silenciosa. Eu nunca fui suficiente para eles. Fui... Sua mãe, sentada perto, olhou para ela. Você era demais, Grace. E isso os assustava. Aquelas palavras ficaram gravadas em sua mente. Ela não tinha feito nada de errado. Ela tinha dado o seu melhor. Ela tinha amado. Ela tinha esperado. E eles a rejeitaram, não porque ela não fosse digna, mas porque não conseguiam enxergar além do próprio medo e orgulho. Mesmo assim, a dor não diminuía. Grace carregava-a consigo como uma pedra no peito, enquanto dobrava a roupa, fazia chá, caminhava até a farmácia. Uma dor silenciosa.
Um eco de tudo o que ela quase teve e de tudo o que perdeu. Mas a história não tinha acabado. Ainda não. 3 dias se passaram. Michael Thompson não dormiu mais do que algumas horas desde que Grace partiu. Ele dizia a si mesmo que tinha feito a escolha certa, que era melhor assim, mais limpo, mais seguro. Mas toda vez que passava pelo quarto de Oliver e não ouvia nada além do silêncio, o peso daquela decisão ficava mais pesado. Oliver mal falava agora. O brilho que lentamente começava a voltar aos olhos do menino havia desaparecido. As refeições ficavam intocadas. Seu riso, tão raro e precioso, havia desaparecido. Ele passava a maior parte do tempo sozinho, sentado no chão com seus lápis de cera, desenhando sem parar. Michael não perguntou o que ele estava desenhando. Ele tinha medo da resposta. Foi só quando pisou em um papel do lado de fora da porta do quarto de Oliver que ele realmente viu. Um desenho como todos os outros, mas este estava dobrado, como se quisesse ser escondido. Ele se abaixou e abriu lentamente. 3 figuras novamente. Oliver, ele mesmo e Grace. Mas este era diferente. Havia um X vermelho sobre Grace. E abaixo, escrito com a letra trêmula de Oliver, ela se foi. A culpa é minha. Michael sentiu algo desabar dentro do peito. Ele ficou ali por um longo tempo, olhando para os traços de giz de cera com as mãos trêmulas. Então, pegou o resto dos papéis espalhados pelo quarto. Todos eles tinham Grace. Alguns a mostravam lendo livros. Outros a mostravam segurando a mão de Oliver. Um deles até a mostrava com asas, como um anjo sorrindo. Ele não podia mais ignorar a verdade. Ele havia permitido que seu silêncio levasse embora a única pessoa que realmente se conectava com seu filho. A pessoa que trouxe calor de volta às suas vidas. E para quê? Para agradar sua sogra? Para manter as aparências? Ele tinha sido um covarde e Oliver estava pagando o preço. Mais tarde naquela noite, ele encontrou Margaret no corredor, dobrando lençóis. Para onde Grace foi depois que saiu? Ela não olhou nos olhos dele. De volta para a casa da mãe, eu acho. Um apartamento no East Side. Você tem o endereço? Margaret hesitou. Tem certeza de que isso é sensato, Sr. Thompson? Evelyn... Eu não perguntei o que Evelyn pensa. Seu tom era definitivo. Margaret lhe deu o endereço. Na manhã seguinte, Michael atravessou o rio de carro até um bairro que não visitava há anos. Era mais antigo, mais tranquilo. As ruas estavam cheias de carros estacionados e calçadas rachadas, longe do conforto cercado a que ele estava acostumado. Ele encontrou o prédio de tijolos, desgastado, com escadas lascadas levando até a entrada. Por um momento, ele ficou sentado no carro, segurando o volante. Ele não tinha certeza do que diria, ou se ela o deixaria falar, mas quando ele finalmente bateu na porta, foi Helen Miller quem atendeu. Ela olhou para ele com olhos cansados, perspicazes e cautelosos. Você está um pouco atrasado, disse ela. Preciso falar com Grace. Helen se afastou sem dizer nada. Grace apareceu alguns segundos depois, vestindo um moletom desbotado e jeans. Seu cabelo estava preso para trás. Ela parecia menor ali, não fisicamente, mas emocionalmente, como se uma parte dela tivesse se dobrado para dentro para proteger o que restava. Ela parou quando o viu. O que você está fazendo aqui? Preciso pedir desculpas. Ela cruzou os braços. Demorou bastante. Michael assentiu, aceitando o golpe. Sei que falhei com você e falhei com Oliver. Deixei o medo decidir por mim. Fiquei calado quando deveria ter ficado ao seu lado. A expressão dela não se suavizou. Você deixou ela me humilhar. Eu sei, e não posso voltar atrás, mas posso lhe dizer uma coisa. Agora vejo o que você trouxe para nossas vidas. Não apenas carinho, não apenas paciência, mas amor. Você deu a Oliver algo que eu não pude dar, e ele está destruído sem você. Uma pausa. Ele acha que é culpa dele você ter ido embora.
Os lábios de Grace se abriram ligeiramente. Seus braços caíram ao lado do corpo. Ele disse isso? Michael assentiu. Ele desenhou. Não posso desfazer o que aconteceu, mas quero consertar as coisas, por ele e por você. Grace não respondeu imediatamente. Ela olhou além dele pela janela. O silêncio entre eles não era pesado desta vez. Era pensativo. Finalmente ela disse: não se trata de consertar tudo em uma visita, Michael. Você deixou que eles me tratassem como se eu não fosse nada. Eu sei, ele disse novamente. Mas você era tudo. Os olhos dela brilharam, mas ela piscou rapidamente, recusando-se a deixar as lágrimas caírem. Não sei se posso voltar, disse ela. Não sei se devo. Não estou pedindo isso, ele respondeu. Ainda não. Só precisava que você soubesse. Eu vejo você agora. Vejo o que estava cego ou com medo demais para reconhecer antes. Não foi um grande discurso, mas às vezes a verdade não precisa de drama. Às vezes só precisa ser dita. Os dias após a visita de Michael ficaram no ar como palavras não ditas. Grace revivia cada momento daquela conversa. O olhar dele, o tom de voz quebrada quando ele disse que Oliver achava que era culpa dele. A sinceridade por trás do pedido de desculpas. Ela queria odiá-lo. Parte dela ainda odiava, mas outra parte, silenciosa e teimosa, lembrava-se do sorriso de Oliver quando Michael entrou na sala. Da maneira como aquela casa tinha começado a parecer um lar de verdade. Naquela noite, depois que Grace foi para a cama, ela ouviu uma batida suave na porta do quarto. Era sua mãe. Helen entrou, segurando uma xícara de chá. Ela se sentou na beira da cama e colocou a xícara na mesinha de cabeceira. Você está ausente nos últimos dias. Grace suspirou. Não sei o que fazer. Helen lançou-lhe um olhar longo e pensativo. Você ainda se importa com aquele garoto? Penso nele todos os dias. Então você já sabe a resposta. Grace envolveu os dedos em torno da caneca quente. Só não quero voltar para um lugar onde sou tratada como se não pertencesse. Então não volte por eles. Volte pelo Oliver. Aquelas palavras ficaram com ela. Enquanto isso, na propriedade dos Thompson, o clima havia mudado. Michael havia mandado Margaret tirar uma licença por tempo indeterminado e disse a Evelyn que ela não era mais bem-vinda sem um convite. O confronto foi desagradável, para dizer o mínimo. Você está jogando fora o legado da sua família por uma babá, zombou Evelyn enquanto juntava suas coisas. Estou salvando o que restou dele, respondeu Michael, com uma voz mais firme do que ela ouvia há anos. Ele não se importava mais com os rumores, com a aparência das coisas. Ele se importava com o que era certo, com seu filho, com Grace. Ainda assim, ela não havia respondido às suas mensagens, não havia retornado sua ligação. Então, ele esperou. Todos os dias, ele esperava. Foi só uma semana depois, durante uma tarde tranquila de domingo, que ele ouviu a campainha. Oliver havia adormecido no sofá. Michael abriu a porta lentamente, com o coração batendo forte, e congelou. Grace estava lá, segurando uma pequena sacola de papel. Oi, disse ela suavemente. Ele deu um passo para o lado. Oi, trouxe os biscoitos favoritos dele. Achei que ele talvez quisesse. Michael sorriu, hesitante. Ele vai querer você mais. Ela entrou lentamente. O ar da casa parecia diferente, menos pesado, mais calmo. Ela olhou em volta, meio que esperando que Margaret a encarasse do corredor. Mas a governanta tinha ido embora. Ela colocou o saco na bancada da cozinha. Como ele está? Michael encostou-se na porta. Quieto, retraído, ele perguntou por você ontem à noite. O coração de Grace doeu. Não posso ficar muito tempo. Eu sei. Ele não insistiu. Apenas deixou o silêncio pairar, gentil e paciente. Grace caminhou até a sala e se ajoelhou ao lado do sofá. Oliver se mexeu, abrindo os olhos. Quando a viu, piscou 2 vezes, sem saber se estava sonhando. Grace, ele sussurrou. Ela sorriu, afastando o cabelo dele. Oi, amigão. Ele se sentou e a abraçou, soluçando em seu ombro.
Senti sua falta, chorou ele. Senti mais ainda. Eles ficaram assim por um longo tempo, apenas se abraçando. Michael ficou parado perto, observando, com a garganta apertada. Mais tarde, Grace se levantou para ir embora. Só queria que ele soubesse que não me esqueci. Michael a acompanhou até a porta. Falei sério. Você mudou esta casa. Ela olhou para ele. Não vou voltar para o trabalho. Eu entendo. Ela fez uma pausa, olhando para o rosto dele. Mas talvez eu possa voltar por ele. Michael assentiu lentamente. Isso significaria tudo para ele. Ela assentiu levemente, com os olhos brilhando. Eu virei amanhã, só por algumas horas. Para ajudá-lo a se adaptar. Ele sorriu. Fique o tempo que precisar. Ao sair para a luz do sol que se esvaía, Grace sentiu algo que não sentia há semanas. Esperança. Não era um retorno completo. Ainda não, mas era um começo. Uma chance de reconstruir, nos seus termos. No dia seguinte, quando ela voltou, Oliver estava esperando perto da janela. Ele correu para os braços dela assim que ela entrou. Grace olhou para Michael. Ele não disse nada, mas seus olhos diziam tudo. Desta vez, ninguém interrompeu. Nenhum olhar frio, nenhuma acusação. Apenas um pai, uma criança, e a mulher que se tornou a ponte que os uniu novamente. Se alguma parte desta história lembra algo que você já viveu ou sentiu profundamente em seu coração, deixe um like e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua voz é importante aqui, porque às vezes a cura começa quando percebemos que não somos os únicos que passamos por isso. Grace chegou à casa dos Thompson na manhã de segunda-feira, sem saber muito bem como se sentir. Seu coração batia mais rápido do que ela gostaria de admitir, mas seus passos eram firmes. Ela disse a si mesma que isso ainda era temporário, apenas algumas horas por dia. Por Oliver, nada mais. Mas algo havia mudado desde a primeira tarde em que ela voltou. Desta vez, não era apenas Oliver esperando por ela na porta, era Michael também. Ele abriu a porta antes mesmo que ela batesse. Você chegou cedo, disse ele sorrindo. Não queria deixá-lo esperando, respondeu ela. Oliver desceu as escadas correndo, descalço e radiante. Ele jogou os braços em volta das pernas dela, agarrando-se com força. Sonhei que você não vinha. Eu disse que viria, sussurrou ela, abraçando-o de volta. Sempre volto quando digo que vou voltar. Passaram a manhã lendo no jardim. Grace trouxe um livro ilustrado de casa, sobre o crescimento das raízes e a busca por um lugar ao qual pertencer. Oliver sentou-se perto dela, com a cabeça apoiada em seu ombro. O sol os aquecia, e pela primeira vez em muito tempo, o mundo parecia estar em paz. Naquela tarde, Michael se juntou a eles lá fora com uma limonada. Ele sentou-se ao lado deles, calado no início. Então, em voz baixa, disse: ele dorme a noite toda agora. Grace olhou para ele. Sério? Michael assentiu. Desde que você voltou. Ela não respondeu. Não precisava. Mas os dias seguintes provaram algo que ela não esperava. A dinâmica familiar havia mudado e, dessa vez, ela estava incluída. Oliver se agarrava a ela mais abertamente, mas não era um apego desesperado. Era confiança, segurança. Grace via isso em seus desenhos, agora cheios de cores mais vivas. Ela ouvia isso em sua voz, agora cheia de mais palavras e menos silêncios. Ela sentia isso na maneira como ele começou a chamar a casa de lar novamente. E Michael também mudou. Começou a chegar mais cedo em casa, a preparar o jantar nos fins de semana, a rir. Uma noite, enquanto Oliver dormia, Grace encontrou-o a lavar a louça. Não precisas fazer isso, brincou ela. Eu quero, disse ele. Senti falta disso. Disso? Dessa sensação, como se eu fizesse parte de algo novamente. Grace sorriu, mas manteve a guarda alta. Ela não conseguia esquecer o que tinha acontecido. Ainda não. Ainda assim, as barreiras dentro dela estavam começando a se quebrar.
e ela sentia uma atração inegável pela vida que se desenrolava diante de seus olhos. Não era perfeito. Evelyn, embora mais quieta agora, ainda enviava e-mails cheios de desaprovação. Margaret, ao saber que Grace havia voltado, recusou-se a voltar para a propriedade. Mas Michael não parecia se importar. Ele não apenas apoiava Grace na frente de Oliver, mas começou a fazê-lo publicamente. Ele a levava às reuniões de pais e professores, consultava-a sobre decisões relacionadas à rotina de Oliver, a apresentava aos colegas em eventos da escola. A mensagem era clara. Ela não era mais a empregada. Ela fazia parte da família. Ainda assim, Grace hesitava. Certa noite, enquanto arrumava suas coisas após o jantar, Michael a deteve na porta. "Você ainda vê isso como algo temporário?" perguntou ele. Ela hesitou. "Foi assim que começou." "E agora?" Grace baixou os olhos. "Não sei. É diferente." Michael se aproximou. "Não precisa ser assim." Ela olhou nos olhos dele. "Michael, não posso passar por isso de novo. Não posso ser humilhada assim novamente." "Você não será. Você diz isso agora." "Digo porque é o que sinto. Deixei o medo vencer uma vez. Não vou deixar isso acontecer de novo." Uma pausa. "Venha comigo ao baile de gala da fundação nesta sexta-feira", disse ele. Ela ergueu as sobrancelhas. "O quê?" "Todos estarão lá. Meus colegas, Evelyn, toda a diretoria. Quero você lá. Comigo. Não em segundo plano. Não nas sombras." O coração de Grace disparou. "Como o quê? A babá do seu filho?" Ele sorriu suavemente. "Como Grace, a mulher que me ajudou a reconstruir minha família." Ela não disse sim, mas também não disse não. E quando chegou a sexta-feira, Grace estava em frente ao espelho, ajustando um vestido azul marinho simples que havia emprestado de uma amiga. Sua mãe estava atrás dela, radiante de orgulho. "Você está linda", disse Helen. No baile, todos se viraram quando Michael entrou, segurando a mão de Grace. Ela não se encolheu. Não baixou os olhos. Ficou de cabeça erguida. Quando Evelyn os viu, seus lábios se apertaram, mas ela não disse nada. Mais tarde, naquela noite, quando a multidão se acalmou para os discursos, Michael subiu ao palco. Ele falou sobre a importância de reconstruir, sobre segundas chances e heróis desconhecidos. Então, ele fez uma pausa. "Há alguém aqui esta noite que mudou minha vida, que ajudou meu filho a encontrar sua voz novamente, que me ajudou a lembrar o que significa estar presente. Grace, espero que você saiba que nossa casa é mais alegre por causa de você e que temos sorte de ter você em nossa vida." Houve silêncio. Depois, aplausos. Grace sentiu todos os olhos da sala voltados para ela, mas desta vez não era julgamento. Era reconhecimento. Ela piscou para conter as lágrimas, sem saber como reagir. Quando Michael voltou para o seu lado, ele pegou sua mão gentilmente. "Isso ainda é temporário?" ele sussurrou. Ela balançou a cabeça. "Não, não mais." E assim, as paredes que ela passou a vida inteira construindo finalmente desmoronaram. Não porque alguém as derrubou, mas porque alguém a fez se sentir segura o suficiente para deixá-las cair. Ela lutou por dignidade, por respeito, por um lugar ao qual pertencer. E venceu. Não exigindo isso, mas sendo isso. O burburinho da gala não desapareceu rapidamente. Nos dias que se seguiram, o discurso sincero de Michael tornou-se o assunto discreto da comunidade. Não por causa de sua grandiosidade, que não era ostensiva, mas por causa de sua honestidade. Todos que importavam tinham ouvido, e todos que julgavam Grace Miller antes, agora tinham que encarar quem ela realmente era. Na escola de Oliver, o tom mudou. Os outros pais, a maioria dos quais antes a ignoravam como se ela fosse invisível, agora a cumprimentavam com calor cauteloso. Alguns até fizeram elogios. Outros ainda hesitavam, sem saber como conciliar seus preconceitos com o que tinham visto.
Mas isso não importava mais para Grace. Ela não estava buscando validação. A única reação que realmente importava veio na manhã seguinte, quando Oliver a abraçou pela cintura antes do café da manhã e sussurrou: "Você parecia uma princesa ontem à noite." Ela riu, segurando-o com força. "Você é o verdadeiro príncipe desta história, amigo." Michael observou a cena do corredor, com o coração mais cheio do que jamais imaginara que poderia estar novamente. Mas o efeito cascata foi muito além da casa dos Thompson. Margaret Hayes, que se recusara a voltar após o reaparecimento de Grace, agora enfrentava as consequências silenciosas de suas escolhas. Os funcionários que permaneceram na casa compartilharam como as coisas haviam se tornado mais leves, mais alegres. Margaret, ao ouvir sobre o discurso na gala, respondeu com uma negação veemente. Ela o manipulou, disse a uma velha amiga. Ela desempenhou bem seu papel. Mas a amargura, quando não controlada, se transforma em irrelevância. E logo, o nome de Margaret desapareceu completamente da propriedade. Evelyn Reynolds, por outro lado, não foi tão facilmente descartada. Ela tinha visto tudo em primeira mão. Ouviu o discurso, viu os aplausos. Sentiu os holofotes mudarem de si mesma para alguém que ela antes chamava de a garota. Isso doeu mais do que ela estava disposta a admitir. Durante semanas, ela evitou as ligações de Michael. Ficou longe da casa, alegando doença, viagem ou dar espaço para eles. Mas todos sabiam a verdade. Ela havia sido desafiada e havia perdido. Finalmente, em uma tarde tranquila, Evelyn tocou a campainha. Grace atendeu. Elas ficaram frente a frente, o silêncio tenso entre elas. Grace não recuou. "Vim ver o Oliver", disse Evelyn. Grace acenou com a cabeça. "Ele está no quintal com o Michael. Vou avisá-los." Antes de se virar, Evelyn acrescentou: "Você parecia muito serena na outra noite." Grace olhou nos olhos dela. "Era importante." Evelyn hesitou. "Você causou uma ótima impressão." A voz de Grace estava calma. Nem todo mundo percebe isso imediatamente. Não havia veneno em seu tom, apenas clareza. Evelyn não se desculpou. Ela não era do tipo. Mas saiu naquele dia com uma postura mais tranquila. E quando voltou uma semana depois, perguntou a Grace sobre os livros favoritos de Oliver. Não era amizade, mas era o começo do respeito. Enquanto isso, o mundo de Grace se expandia. Ela começou a fazer aulas noturnas de psicologia infantil. Michael insistiu em pagar as mensalidades. "Não é caridade", disse ele, "é gratidão." Ela hesitou no início, mas Helen a incentivou. "Deixe as pessoas te amarem, Grace. Não porque você precisa, mas porque você merece." E Grace merecia. Ela se tornou parte permanente da rotina de Oliver. Não como babá, não como funcionária, como família. Os funcionários pararam de chamá-la de Senhorita Miller. Passaram a chamá-la de Grace. Os vizinhos, que antes cochichavam sobre sua presença, agora acenavam quando a viam levando Oliver para a escola. O florista da rua deixou um pequeno buquê na varanda uma manhã com um bilhete. Para o coração que mudou tudo. Até as pequenas coisas pareciam diferentes. Michael, agora livre do peso do silêncio, começou a rir mais. Ele aprendeu a fazer panquecas ruins e a queimá-las com frequência. Grace brincava com ele sem parar. Oliver declarava que eram obras-primas crocantes. A casa que antes ecoava com solidão, agora ecoava com vida. Grace às vezes ficava parada na porta da cozinha, apenas observando. Absorvendo tudo. Ela havia lutado por isso sem nem mesmo saber. Ela havia se mantido firme, mantido sua integridade, ido embora quando foi desvalorizada e voltado apenas quando foi nos seus termos. Sua vitória não foi barulhenta, foi constante. Sua história não terminou em vingança ou espetáculo. Terminou em dignidade, em restauração, na construção de algo melhor do que o que existia antes.
Certa noite, enquanto Grace e Michael estavam sentados juntos na varanda dos fundos, com Oliver dormindo no andar de cima, ele se virou para ela e fez a pergunta que estava no ar há semanas. Você acha que poderia ver isso como para sempre? Ela olhou para o quintal. O jardim que ela e Oliver haviam plantado agora estava florido e colorido. A luz da varanda brilhava suavemente. Ela pensou em sua jornada, não apenas naquela casa, mas em toda a sua vida. Os empregos, as dificuldades, os momentos em que quase desistiu. E agora isso, essa paz, esse amor. Ela sorriu. Acho que já vejo. Michael não disse nada. Ele apenas pegou a mão dela e a segurou com firmeza, em silêncio, com certeza. Dentro da casa, um pequeno desenho estava preso na geladeira. 3 bonecos de palito, Oliver, Michael e Grace, todos de mãos dadas, todos sorrindo, desta vez sem o X vermelho, apenas uma única linha rabiscada embaixo, com a letra de Oliver. Minha família. Grace Miller nunca teve a intenção de mudar a vida de ninguém. Ela só queria trabalhar, ajudar a mãe e oferecer conforto a uma criança que a fazia lembrar como era a dor. Mas, ao fazer algo tão simples como estar presente e ser gentil, ela lembrou a todos ao seu redor o que realmente importa. Esta não era uma história sobre status ou aparências. Não era sobre quem tinha mais dinheiro, mais poder ou a casa maior. Era sobre algo muito mais raro: caráter. Grace não levantava a voz. Ela não exigia justiça, nem forçava a aceitação. Ela permaneceu honesta quando teria sido mais fácil ser amarga. Ela permaneceu gentil quando teria sido mais fácil ir embora com raiva. E nessa quietude, nessa força silenciosa, ela conquistou algo que nenhuma riqueza poderia comprar: respeito. Em um mundo que muitas vezes confunde confiança com crueldade, Grace provou que humildade não é fraqueza, que gentileza não é passividade, que afastar-se da injustiça, quando feito com dignidade, pode ser mais poderoso do que qualquer confronto. Sua história nos ensina que nem toda vitória precisa ser barulhenta para ser significativa. Às vezes, são as pequenas escolhas, os momentos em que você permanece fiel a si mesmo, apesar da dor, que definem o legado que você deixa para trás. Michael, outrora paralisado pelo medo e pelo silêncio, encontrou sua coragem através do exemplo de Grace. Não porque ela exigiu, mas porque sua presença o inspirou. Ela não precisou dizer a ele o que fazer. Ela mostrou a ele o que era certo. E Oliver, o menino que antes se escondia atrás do silêncio e das sombras, aprendeu o que era o amor verdadeiro. O amor que se manifestava, o amor que ouvia, o amor que permanecia. A jornada de Grace não foi sobre se tornar outra pessoa. Foi sobre finalmente ser vista por quem ela sempre foi. A mensagem é simples. Nunca subestime o impacto da sua própria bondade. Você não precisa usar um título para mudar vidas. Você não precisa dos holofotes para ser importante. Você só precisa da coragem de permanecer gentil em um mundo difícil, de continuar aparecendo e de acreditar que o seu valor não é definido pela capacidade de outra pessoa de vê-lo. Porque, eventualmente, as pessoas certas verão. E quando o fizerem, tudo mudará, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Grace não buscou validação. Ela permaneceu fiel à sua verdade, e ao fazer isso, tornou-se o tipo de pessoa que não apenas sobrevive à injustiça, mas a transforma. O tempo passou, mas a história de Grace Miller nunca desapareceu da casa dos Thompson. Sua presença se tornou mais do que um conforto, tornou-se a base. 6 meses após o baile, a casa não ecoava mais com a ausência. Risadas ecoavam pelos corredores. O cheiro de biscoitos frequentemente enchia a cozinha, e Oliver, agora mais corajoso, mais alto e mais alegre, falava de Grace como uma heroína em todas as histórias que contava. Grace se matriculou oficialmente em um curso de psicologia infantil em tempo parcial,
frequentando aulas noturnas, enquanto continuava a ajudar a cuidar de Oliver durante o dia. Ela agora tinha apoio de verdade, não caridade, não obrigação, mas amor. Michael deixou claro, ela poderia construir seu futuro sem sacrificar a vida que estavam construindo juntos. Helen, sua mãe, também ficou mais forte. Com cuidados adequados, medicação consistente e um lar estável, ela recuperou sua independência. Ela frequentava a casa dos Thompson, onde era recebida não como uma convidada, mas como parte da família. Ela via sua filha florescer com o orgulho que só uma mãe pode entender. Margaret Hayes nunca mais voltou para a propriedade. Encontrou trabalho em outro lugar, mas as histórias sobre uma casa que se tornou mais acolhedora na sua ausência a perseguiam. Seu nome, antes pronunciado com respeito, lentamente se tornou um símbolo do passado que os Thompson decidiram deixar para trás. Quanto a Evelyn Reynolds, suas visitas se tornaram mais raras, mas elas mudaram. Ela não chegava mais com críticas e condescendência. Ela trazia livros para Oliver, às vezes até perguntava a Grace como estava a escola. A transformação não foi imediata, mas foi real. E começou no dia em que ela viu que seu neto não tinha mais medo de ficar sozinho, porque alguém lhe ensinou o que significava se sentir seguro novamente. Michael continuou a reconstruir não apenas sua vida, mas seus valores. Com Grace ao seu lado, ele entrou em uma nova versão da paternidade. Uma que não se baseava em rotina e obrigação, mas em presença e intenção. Ele não mais fugia das emoções. Ele falava sobre sua falecida esposa com Oliver. Ele honrava a memória dela sem deixar que isso o aprisionasse. E Grace, ela finalmente começou a sonhar sem medo. Ela falava em abrir um centro para crianças focado na cura emocional, não apenas nos estudos, um lugar onde crianças como Oliver se sentissem vistas. E em cada conversa, em cada plano, Michael estava lá, perguntando como poderia ajudar a tornar isso realidade. Numa noite tranquila, enquanto colocavam Oliver na cama, ele olhou para eles e perguntou: "Agora somos uma família de verdade?" Michael sorriu. "O que você acha?" Oliver acenou com a cabeça sonolento. "Sim, somos." Grace beijou sua testa e apagou a luz. Lá embaixo, sob a luz suave da sala de estar, ela sentou-se ao lado de Michael. E pela primeira vez na vida, ela não sentiu que estava esperando para ser aceita. Ela pertencia àquele lugar. Totalmente. Livremente. Finalmente. Se esta história te emocionou de alguma forma, se te lembrou do poder da gentileza, da força da dignidade silenciosa ou da importância de nunca julgar alguém por seu papel ou aparência, não guarde isso só para você. Existem pessoas por aí neste momento que se sentem invisíveis, que se sentem como se não pertencessem, que estão dando o melhor de si todos os dias e ainda assim são ignoradas, descartadas ou subestimadas. Às vezes, basta uma história como essa para lembrá-las e nos lembrar que elas são importantes, que sua bondade é vista, que o amor, a justiça e o pertencimento são possíveis, mesmo nos lugares mais inesperados. Então, se você chegou até aqui conosco, pedimos que faça algo simples, mas poderoso. Deixe um comentário abaixo com as palavras: "O amor verdadeiro vê além do status." Vamos preencher este espaço com vozes que acreditam na empatia acima do ego, no respeito acima da hierarquia e na coragem acima do conforto. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar do seu valor ou que precisa ser lembrado de vê-lo nos outros. E se você já se sentiu como Grace lutando silenciosamente, firme, sem ninguém olhando, saiba disso. Sua história é importante e as pessoas certas vão vê-la. Elas sempre veem. Agora é a sua vez. Que parte dessa história mais tocou você?
Conte pra gente nos comentários. Nós lemos todos eles. E lembre-se, às vezes, os corações mais fortes vestem os uniformes mais humildes. Não fique só assistindo. Sinta, compartilhe e faça parte dessa mudança.